Clara foi surpreendida quando o padre Antônio apareceu para cobrar o aluguel. No instante em que ele a fitou nos olhos, ela entendeu que o assunto ia além de uma simples cobrança. Havia uma tensão no ar. Ele chegou a pedir fotos e sugerir outras coisas que a deixaram inquieta. Toda essa situação teve início numa tarde gelada de terça-feira, quando ele surgiu pela primeira vez. Na cozinha, Clara preparava a chaleira e apreciava o silêncio, interrompido apenas pela água fervendo. De repente, ouviu batidas fortes na porta, incomuns e apressadas, como se o tempo fosse curto. Ao abrir, se deparou com o padre em sua batina, impecavelmente preta. Ele disse que estava ali para falar sobre o aluguel, mas havia algo diferente no comportamento dele. Clara captou a estranheza antes mesmo de entender o que acontecia. Ele a cumprimentou com uma voz suave demais para alguém, que representava a sobriedade da igreja. Ela tentou responder com educação, mas seu desconforto era evidente. Ele fez um gesto de que tudo estava em ordem, porém seu olhar revelava outras intenções. A sensação era de que o tempo havia desacelerado. Com uma calma exagerada, ele comentou que o aluguel estava atrasado e que entendia as dificuldades. No entanto, também salientou que a paróquia precisava daquela contribuição. Clara se esforçou para manter a compostura. Afinal, aquele homem simbolizava a moralidade e a ética. Entretanto, os longos dedos dele pareciam inquietos, quase buscando algo além de uma conversa rotineira. Ela o levou até a sala, tentando não demonstrar o temor. Buscou os papéis do aluguel, mas não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo analisada de perto. O padre voltou a falar, lembrando-a de seus atrasos constantes e sugerindo que encontrassem uma solução. Quando Clara tentou argumentar, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, fitando-a como se tentasse invadir sua mente. Aquela visita, que deveria tratar apenas de assuntos financeiros, transformou-se em algo muito mais intenso. Clara sentia que o perigo havia se instalado ali, no olhar e nos gestos de Padre Antônio, e ainda que tentasse, não conseguia ignorar o peso daquela presença tão perturbadora. Ele era o sacerdote, aquele que simbolizava a presença divina, a moralidade e a ética. No entanto, seus dedos finos e longos se moviam de forma inquieta, como se estivessem à procura de algo além de uma simples conversa. Ela o levou até a sala, esforçando-se para conter o desconforto. Dirigiu-se à mesa para buscar os documentos do aluguel, sentindo o olhar dele percorrer sua pele de maneira arrepiadora. Clara, ele rompeu o silêncio. Você é uma boa inquilina, mas o pagamento do aluguel tem sido um problema frequente. Eu entendo, padre, mas talvez possamos encontrar uma solução, não acha? Respondeu Clara, evitando encará-lo diretamente enquanto revirava os papéis. Vou conseguir o valor, só preciso de mais alguns dias. Já estou organizando tudo. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, Clara sentiu a intensidade do olhar dele aumentar, como se quisesse penetrar seus pensamentos. Então, levantou-se lentamente e foi até a janela, lançando os olhos para a rua deserta. Falou com uma voz mais branda. Sei que você vem se esforçando, Clara, mas a vida não se resume apenas a dinheiro. Existem outras maneiras de compensar, se é que me entende. Posso ser mais flexível, desde que você compreenda o que estou sugerindo. Clara paralisou. Num primeiro momento, as palavras dele não fizeram sentido, mas ao se virar, viu no rosto dele uma expressão que jamais esperaria de um padre. A suavidade de antes fora substituída por uma intensidade perturbadora. Ele a observava, aguardando alguma reação que indicasse que ela entendia a sugestão. O coração dela disparou e a respiração se tornou entrecortada. O que quer dizer com isso, padre? Sussurrou Clara, sentindo-se vulnerável. Ele demorou a responder. Deu um passo na direção dela e Clara sentiu-se sufocada pela sensação de estar presa àquele momento, sem saída possível.
Às vezes, Clara, ele continuou, com a voz carregada de um tom sombrio, um simples gesto de generosidade pode valer mais que todo o dinheiro do mundo. Eu tenho poder, Clara. Posso ajudá-la de muitas maneiras, desde que você também me ajude. O ambiente parecia sufocante. Clara sentia vontade de fugir, mas seu corpo não respondia. As palavras dele ressoavam em sua mente e ela compreendia que ele daria outro passo adiante a qualquer momento. Não, padre, ela conseguiu dizer, a voz trêmula. Não quero isso. Não apareça mais aqui. Ele permaneceu onde estava. Mas algo em sua expressão mudou de súbito, como se analisasse cada palavra e cada movimento de Clara. A serenidade que aparentava se desfez, dando lugar a um sorriso frio, quase imperceptível, mas o bastante para fazê-la tremer. Que pena, Clara, ele murmurou em um tom quase indiferente. Mas como eu disse, a vida se faz de escolhas, e nem todas são fáceis. Virou-se e seguiu até a porta sem acrescentar mais nada. Ao abri-la, parou por um instante e a fitou por cima do ombro. Eu voltarei, Clara. Pode ter certeza disso. Com um gesto displicente, desapareceu pela rua. Daquele instante em diante, Clara não conseguiu mais respirar com tranquilidade. Qualquer batida na porta a fazia gelar, e toda a sombra que passava diante da janela a fazia imaginar que era ele, à espreita. Ela se sentia observada a todo momento, como se sua vida tivesse saído de seu controle desde o dia em que ele chegou. Tinha certeza de que ele retornaria, e com ele a ameaça de algo que jamais poderia aceitar, mas que pairava sobre ela como um presságio. Clara estava encurralada na teia que ele havia tecido, e sabia que a cada visita, a cada oferta de pagamento, ele avançaria um pouco mais. Ele não daria trégua até que ela cedesse, mas Clara não cederia. Ela se mantinha firme. O olhar do Padre Antônio a fazia estremecer, como se a avaliasse dos pés à cabeça. Alguns dias se passaram quando ele enviou uma mensagem comentando que a foto do status dela estava muito bonita, e em seguida pediu outras. Clara devia o aluguel e não podia simplesmente ser grosseira ou denunciá-lo. Ele aguardou uma resposta, mas ela não retornou nada. Então, ele afirmou que estava apenas brincando, embora Clara soubesse que não era verdade. Naquela noite, deitada na cama, ela não conseguia apagar da memória a imagem do padre. O olhar frio e calculista, as palavras que reverberavam em sua mente como uma marca impossível de remover. Eu voltarei, Clara. Pode contar com isso. O que ele queria dela? Como descobrira que havia algo nela que poderia ser manipulado? Ela não queria admitir, mas algo dentro de si se agitava sempre que lembrava das propostas dele e da sensação de poder que ele emanava, o poder de vê-la, controlá-la, moldá-la. Clara sabia que ele não estava falando apenas sobre o aluguel. Ele queria algo mais, algo que a fazia tremer e, ao mesmo tempo, a intrigava de forma obscura. E ele voltou. Era uma sexta-feira. Já passava das 5 da tarde, quando as batidas na porta ecoaram de novo. Ela não sentia o mesmo receio de antes, mas hesitou. Ainda assim, algo em seu íntimo a impelia a não recuar. O que ele queria dessa vez? Como a colocaria à prova? Clara tinha a sensação de ter sido estudada, como se fosse uma presa observada por um predador. Ao abrir a porta, lá estava ele, sem sorrisos ou afagos. Apenas aquele olhar penetrante que trazia novamente a promessa sombria. Boa tarde, Clara, disse de maneira direta. Vim resolver a nossa situação. O estômago dela se revirou. Sabia perfeitamente o que ele esperava ouvir, mas alguma parte de si não estava mais disposta a fugir. Ela já se sentia enredada na teia que ele construíra, e naquele instante, Clara não sabia mais o que pensar ou sentir. O que antes parecia apenas um atraso de aluguel cresceu a ponto de se tornar algo incontrolável para Clara. As palavras de Padre Antônio ainda ecoavam na mente dela, acompanhadas por um medo avassalador.
Ao mesmo tempo, uma curiosidade sombria a inquietava e não lhe dava trégua. Ele permanecia diante dela e Clara não encontrava qualquer via de escape. Com passos lentos e calculados, ele a conduziu até a sala. O barulho de seus sapatos reverberava pelas paredes silenciosas, dando a sensação de que algo inevitável estava prestes a acontecer. A cada movimento, a tensão parecia ganhar vida. Quando finalmente chegaram ao cômodo, o padre parou e lançou-lhe um olhar intenso, que não lembrava em nada a serenidade de um homem religioso, mas sim o domínio de alguém que exercia um estranho poder sobre ela. As palavras não eram necessárias. O silêncio entre os dois dizia tudo. Clara, ainda confusa, sentou-se no sofá, notando apenas que seus pés estavam gelados. Sem saber o que fazer com as mãos ou o que dizer, desejava correr. Mas suas pernas fraquejavam e a mente mergulhava num nevoeiro cada vez mais denso. Ele pronunciou o nome dela num sussurro carregado de autoridade, afirmando que ela não precisava mais se angustiar com o aluguel. Clara o encarou, mas não emitiu som algum. Ele se aproximou mais, e a pressão daquele olhar fez o ar ficar pesado, como se aguardasse que ela compreendesse algo não dito, algo que Clara não conseguia decifrar. Em seguida, o padre comentou que o atraso no pagamento não passava de um detalhe que entendia as dificuldades de Clara para manter as contas em dia. A voz dele parecia tão serena que, paradoxalmente, intensificava a sensação de armadilha, envolvendo Clara em uma tensão crescente, sem que ela soubesse como se libertar. A vida não é simples, você sabe disso. Mas já percebeu que, às vezes, existem caminhos mais fáceis para lidarmos com nossos problemas, desde que saibamos como agir? Ele se aproximou devagar, como se cada gesto fosse meticulosamente calculado, e o perfume de sua colônia tomou conta do ambiente, tornando sua presença quase insuportável. Clara permaneceu imóvel, sem conseguir protestar ou reagir. Ele, então, estendeu a mão, tocando de leve o braço dela. A sensação foi parecida com um choque elétrico, e Clara se encolheu, mas não afastou o braço. Parecia que algo dentro dela a impedia de reagir por completo, enquanto a ansiedade se espalhava por todo o seu corpo, deixando-a com a impressão de estar presa em um labirinto sem saída. "Posso ser a sua solução, Clara", ele murmurou, a voz assumindo um tom mais firme, embora ainda carregado de uma suavidade que aumentava a tensão. "Tenho o poder de resolver tudo. Posso livrar você de todas essas preocupações para que não precise mais se atormentar. Só precisa confiar em mim." Clara sentiu o ar se esvair dos pulmões. Olhou para o padre Antônio, esforçando-se para compreender o que ele realmente queria dizer. As palavras dele, porém, a consumiam pouco a pouco, como uma substância hipnótica. Seu corpo reagia de forma estranha àquela proximidade, como se algo dentro dela estivesse cedendo, mesmo que ela não quisesse admitir. "Padre, não sei o que o senhor quer de mim", sussurrou Clara, a voz trêmula. "Não sei o que posso fazer, não sei mais o que fazer." Ele a fitava com uma expressão que misturava paciência e algo obscuro, como se já previsse o momento em que ela não suportaria mais. Não disse nada imediatamente, apenas a encarou intensamente, esperando. O silêncio entre os dois parecia sufocante, e Clara percebeu que seu coração batia acelerado, enquanto as mãos ficavam geladas e trêmulas. Ela queria resistir, mas algo dentro de si dizia que não havia como recuar. Ele avançou novamente, fazendo sua presença se tornar quase insuportável. Clara notou o calor que emanava do corpo dele e o aroma que se misturava ao ar pesado do ambiente. Ele tocou seu rosto com cuidado, deslizando os dedos lentamente. Uma onda de confusão e medo tomou conta dela. Era como se estivesse perdendo o controle, e essa sensação a assustava profundamente. "Não é preciso entender tudo agora. Clara,
Ele disse numa voz suave, porém carregada de autoridade. O que você precisa saber é que o que estou oferecendo não pode ser encontrado em lugar algum. Eu posso resolver todos os seus problemas. Não há mais por que lutar. Uma lágrima desceu pelo rosto de Clara, sem que ela compreendesse de onde vinha. Ela queria falar, gritar, pedir ajuda, mas não conseguia pronunciar nenhuma palavra. Parecia hipnotizada por algo maior do que ela, mergulhada na sensação de estar sendo tragada por um abismo. Tudo o que você precisa fazer, ele prosseguiu, a voz trazendo uma promessa que soava tanto como convite quanto exigência, é confiar em mim. Eu sou a solução que você procura. Sou a resposta para tudo isso. Clara engoliu em seco, sentindo a respiração falhar, como se uma mão invisível apertasse sua garganta. Ela sabia que estava sendo manipulada, que ele jogava com seus temores e inseguranças, mas ao mesmo tempo sentia que havia alguma verdade naquilo. Ele, de fato, podia resolver tudo, e mais uma vez ela não sabia como negar. Ele se aproximou ainda mais, a ponto de Clara sentir o calor do corpo dele e a intensidade de sua presença, uma sombra que a envolvia de maneira quase palpável. Os dedos dele roçaram a mão de Clara, que não a afastou, como se algo dentro dela tivesse cedido. Ela sentiu um calor inesperado crescer em seu peito, uma mistura de temor e algo que se recusava a reconhecer. Então o padre Antônio a puxou suavemente para junto de si. Clara não resistiu, já não conseguia. Algo dentro dela parecia ter se partido, e o medo, unido à curiosidade, ocupava todos os seus pensamentos. Ela se entregava, sem saber ao certo aonde isso a levaria, mas com a certeza de que não havia mais volta. Ele a beijou, um gesto frio e insistente. Clara não soube como reagir. Estava em choque, mas ao mesmo tempo, uma parte dela parecia aceitar o que acontecia. Era impossível compreender, mas ela entendia que não existia mais escapatória. O que restava agora era o preço de sua rendição. Em algum nível, ela percebia que tinha sido vencida, mas também sentia que ele lhe oferecia algo além. Uma sensação de alívio, de não estar mais sozinha em seus medos e frustrações. No fundo, Clara sabia que, daquele momento em diante, a relação entre eles jamais seria a mesma. Quando ele a soltou e fitou seus olhos, uma sensação estranha de vazio tomou conta dela. Completamente atordoada, Clara se sentia perdida. Ele sorriu de forma sutil, como se já soubesse que a dominara de algum modo. E ela, incapaz de reagir, sentiu o peso de suas escolhas repousar sobre seus ombros. Se você quer a continuação, deixe nos comentários. Eu quero a parte 2.